Então, antes de nós passarmos a palestra, acessando Consciência para um Reencontro, eu quero ler para vocês quem é Rogério Pérez. Rogério Pérez é palestrante motivacional, mentor e instrutor do trabalho de ativação frequencial e reconexão. Atua profissionalmente como terapeuta floral e também, entre outros trabalhos, com vários tipos de massagens, cura prânica, iridologia e Hatha Yoga. Em 2011, trouxe a cura reconectiva e a reconexão para o Brasil e teve um papel decisivo no processo de divulgação desse trabalho no país. Viaja pelo Brasil e outros países ministrando palestras, promovendo o curso da ativação frequencial, workshops e atendendo sempre com o intuito de auxiliar pessoas a acessarem o seu processo de expansão da consciência. Enfim, levar as pessoas a uma percepção de que são muito mais do que o mundo ensina. Essa é a sua filosofia. Tá? Então, vou convidar o Rogério Pérez a dirigir os nossos trabalhos e não esquecendo de pedir que todos desliguem o celular ou bote no modo vibracal. Tá ok? Muito obrigado a todos, com os senhores. Rogério Pérez. É uma felicidade imensa para mim estar aqui no Clube Militar. Uma felicidade imensa ter tido esse convite aqui do Coronel Ivan. Para mim é muito bom, muito bom. A gente vai estar passando alguns momentos juntos. Vou estar aqui, vocês vão ter que me aturar um pouquinho o que eu vou estar falando, mas depois vocês vão estar recebendo um pouquinho do trabalho que a gente faz. Eu trouxe aqui hoje a Rosemary Pérez e a Vládia Haas. A Vládia veio lá de Porto Alegre para auxiliar, e a Rosemary aqui do Rio mesmo, né? A gente vai estar fazendo um pouquinho, uma demonstração em cada um do trabalho que eu faço pelo mundo afora, aí, que é a ativação frequencial. Mas antes disso, sem desculpa, vocês vão ter que escutar um pouquinho do que eu vou estar falando. Vamos para a festa, vamos lá. Oi? Oi. Foi demais. Acessando consciência para um reencontro. A gente será que... O que é consciência no momento atual, né? Fala-se tanto em expansão de consciência. E às vezes a gente fica pensando, o que é isso, né? O que é essa expansão de consciência? Às vezes, no momento mais básico, eu costumo falar que... Imagine que você mora aqui num prédio, aqui em Santa Teresa, e que você arranjou aquele apartamentinho lá no subsolo, e você escuta o esgoto caindo, tá lá no subsolo, você escuta aquela confusão toda, tá ali passando, você vê aquela confusão lá embaixo, o Morro dos Irmãos, aquela história toda, e você arranja um pouquinho melhor e vai morar agora no 4º andar. Mas está lá ainda, com o pessoal vendo ali seu vizinho ainda, tá aquela história toda, né? E você vai além e você já está no 12º andar e você já consegue visualizar o seu vizinho, mas ele já não te vê. E você arranja uma graninha melhor e vai morar num prédio daquele lá de Balneário Camboriú, lá acima do 100º andar, né? Isso. Consciência está muito ligado a isso, ao meu ver. É você ter uma expansão, você conseguir ver o mundo. O mundo vai continuar vivendo ali, mas você vai estar acima dele, tendo uma visão mais clara, mais clareza, vai conseguir se movimentar melhor. Então, a gente vai acessar um pouco de consciência nesse processo que a gente vai estar passando aqui agora. Será que a vida é mais que um simples pagar boletos e esperar as chegadas das sextas-feiras? Né? A vida também é pagar boletos. A vida também é sextas-feiras. Só que a gente às vezes se embola com isso, né? A vida é comida, a vida é internet, a vida é até o Instagram. A vida é estar aqui, pegar, passear, a vida é beber um vinhozinho às vezes, uma cerveja, a vida é tudo isso. Mas às vezes a gente fica tão ligado a isso que a vida é só isso. E a vida é muito mais que isso, né? Então, o equilíbrio é muito importante nesse sentido, né? Ir além disso. E é uma grande felicidade, como eu já falei agora mesmo, estar com vocês aqui
Vocês não têm ideia como é que... Eu estava falando agora com o Coronel Ivan sobre isso, como é que eu me sinto feliz, fazendo o que eu faço dessa forma, passeando para vários pontos do Brasil e fora do país, para falar. Às vezes dá certo, né? Às vezes a gente vai e fala alguma coisinha que dá aquele clique. Eu falo muito que esse clique, o que é? São pacotes de informações que começam a descer. Downloads que acontecem, né? Às vezes não acontece nada, zero. Você sai daqui sem nada. E daqui a 2 dias você... nossa, veio! O pacote desceu. O pacote está aqui. O pacote está criado. O download está feito. E começa a acontecer. E isso, para mim, é grandioso. Por isso eu sou feliz em estar aqui falando com vocês, levando isso daqui. Como o coronel já falou, meu nome é Rogélio Pérez. Rodo para um lado e para o outro aí, dando palestras. Há cerca de 11 anos atrás eu tive a felicidade de ter acesso a um processo maior que naquele momento eu não acreditava, porque eu trabalho com terapias desde dos anos 80, né? Naquela época eu tinha um pouco mais de cabelo que atualmente, sabe? Vocês vão entender, né? Com isso eu gastava, a quantidade de colesterol que eu gastava naquela época também era maior. Mas o que aconteceu com isso? Lá fui eu, trouxe esse trabalho, fui uma das pessoas que trouxe trabalho para o Brasil. E eu não acreditava naquela história de início, porque era tão diferente. Eu estava acostumado a trabalhar com reiki, com cura prânica, com várias outras coisas, né? Que está aqui, ó. Era várias coisas que eu trabalhava. E uma das... foi demais. Uma das coisas que mais eu gostava naquele momento era trabalhar com Hatha Yoga. Porque aquilo era muito forte. Muito forte. Esse processo na minha vida no Hatha Yoga. Mas mesmo assim, eu estava fora do Rio de Janeiro, tinha mudado do Rio de Janeiro, estava morando em Cabo Frio naquele momento. E acostumado com tudo isso, quando chegou esse trabalho na minha frente, eu falei, o que é isso? Porque as pessoas começaram a se curar. E uma coisa é a pessoa chegar com uma depressão, que também é sério, não vou te falar que seja besteira, mas um problema físico, um câncer, alguma coisa assim, que o negócio era mais grave, e de repente pessoas começaram a se curar, eu falei, que é isso? Que papo é esse? Que história é essa? Isso existe? O que eu estou fazendo aqui? Isso é uma coisa que como é de Deus? ou da onde que é essa história? Eu estou mexendo com o quê? E quando eu saí do Brasil, que eu comecei a perceber com mais clareza o que era, e eu voltei para cá, já acessando, levando, informando, dando palestra em todo quanto é lugar, eu tomei posse de alguma coisa que era muito absurda para mim. Eu fazia, mas achava, cara, como é que pode? Como é que uma pessoa que tem um tumor e que eu possa fazer à distância, um tumor no cérebro que as pessoas falam que era incurável, curava? Não, como é que podia ser isso aí? Eu parecia que parecia o João de Deus nos bons tempos. Tá bom. Bem, mas antes de chegar a esse processo, eu tive algumas coisas que foram muito interessantes, né? Lá pelos anos 80 eu comecei a orbitar tudo isso. Trabalhar com florais, sabe? Eu acredito que todos conhecem florais aqui, mas naquele momento estava chegando no Brasil. E era muito louco, porque agora a gente está acostumado a pegar aquelas gotinhas, botar na boca, e naquela época vinha ampolas, né? Era muito... Nossa, a gente pegava aquela ampola, eu falei, o que é isso? O que é isso? E pasmem, dava certo, né? A gente ficou tão banal que a gente nem... Eu botava aquela história na boca e aquilo mudava a vida. Eu falo que eu tinha uma visão do floral que era o seguinte, era como se eu subisse uma escada e eu olhasse acima de um muro. Eu conseguia ver o que tinha do outro lado. Então era hora de tomar uma atitude, né? Então o floral está muito ligado a isso. Toma o floral, toma atitude que você vai pular o muro. Se você não tomar atitude, você acaba voltando para o local anterior. Mas era muito isso que acontecia, eu fiquei muito fascinado. E com esse fascínio tudo, eu acabei fazendo formação de floral de bar, floral do deserto, floral californiano, floral do Alasca, né, da Austrália. Nossa, era muito bacana misturar tudo aquilo dali e ver o que acontecia. Mas eu tinha um processo que era meio enrolado, né? Eu tinha algumas firmas aqui no Rio de Janeiro. E essas firmas me davam o quê? Dinheiro, né? Então, esse dinheiro me conduzia. Eu ficava assim, eu vou largar essa história aqui? Não, deixa essa tal de terapia
ali para brincar. Vamos brincar com aquilo dali de brincadeira. Em brincadeira lá fui eu. Mexer com fitoterapia, mexer com cura prânica. Cura prânica foi um barato. Eu falo que sempre foi um barato, por quê? Porque o tal do coreano, ele veio pro Brasil dar um curso aqui. E ele lá veio ele de terno, todo, sabe? Eu achei que quando ele, vai chegar um coreano para dar o curso, eu achei que veio um cara de turbante, né? Nada, o cara chega de terno e vai aqui no hotel no Flamengo. E a gente vai pra praia, vai mostrar a praia. Ele fica tão fascinado que ele entra na praia de terno. Esse cara é maluco, meu Deus do céu. Isso é pior um pouquinho que o pessoal que estava no curso com ele. Mas o processo era muito bacana. Eu trabalhei muitos anos com cura prânica também, vários. E o negócio foi andando, iridologia, dando passo espírita para um lado e para o outro aí. Mas a coisa que foi mais determinante dessa história toda foi Hatha Yoga. Porque eu cheguei num evento aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e eu tinha um stand da UERJ, e eu fui lá me pesar. E naquele momento eu tinha uma loja de produtos naturais aqui no Catete, e eu consumia muito iogurte com granola. Vocês não têm ideia como é que aquilo dali para mim era um vício, né? E iogurte com granola é uma coisinha que a gente vai estufando, se der mole, né? Uma coisa é você consumir com equilíbrio, né? Agora você consumia com certa... Aquilo era uma coisa que era absurda. Cheguei lá, eu estava muito acima do peso, eu fiquei assustado. Falei, bem, eu não posso dar esse mole nesse sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu emagreça, mas eu não quero ir para academia, malhar, ficar carregando peso lá. Eu falei, o que eu vou catar alguma coisa? E catei Hatha Yoga e fui para onde? Aqui na Rua Uruguaiana. O professor José Hermógenes, vocês não têm ideia o que aconteceu, sabe? Se vocês tiverem contato com o professor Hermógenes naquela época, tinha o Luiz Mário, que dava aula também lá, que foi uma figuraça na minha vida, sabe? Foi aluno dele no Prêmio de Itália. Nossa, nossa senhora. Aliás, foram duas fazendas, como é que pode, né? Como é que pode? Nossa, era muito... Eu acompanhei bastante, foi muito interessante. Eu acompanhei essa boa fase dele, no sentido de estar na Índia, e dele me apresentar a Satya Sai Baba, porque da academia eu acabei entrando nesse mundo. E quando eu cheguei na academia, eu falei, já que eu estou aqui, eu vou levar esse troço a sério. Não vai ter brincadeira, não. Vou realmente a sério. E eu comecei a fazer 2 séries por dia. Eu fazia uma série de manhã e uma série à noite, todo dia. Não tinha. Eu lembro que eu viajava uma época, eu fui para Visconde de Mauá, eu estou na beira do rio fazendo yoga de manhã e de tarde. Bem, o que aconteceu com isso? Foram 20 e pouco, acho que foi 22 quilos que eu perdi em 3 meses. Você imagina o que é que perder 22 quilos? Você fica assim, caramba, isso existe? Por quê? Primeiro que eu fechei a boca, né? Eu botei minha vida em dia, eu estava totalmente razoavelmente equilibrado, né? E eu comia menos, mas fazia exercício. E é claro que era um corpo que vocês não têm ideia, né? Também, né? Há quase, digamos que bastante anos atrás. E aquilo me levou para onde? Para a Índia. Eu acabei me ligando a Satya Sai Baba, a organização Satya Sai aqui em Vila Isabel. Cheguei ali como que não quer nada, olhando, gostando muito e muito admirado com todo aquele processo. Nossa, Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, Lakshmi, nossa, isso é um barato, E fui, quando me dei conta, eu estava totalmente mergulhado e trabalhando na organização Satya Sai. Comecei a trabalhar na organização Satya Sai e era o início disso aqui. Lá eu ia para Goiás, lá eu ia para São Paulo, para o sul da palestra, representar aquele pessoal todo, aprender a tocar tabla, harmônio. Nossa, vocês não têm ideia, isso era a parte mais difícil, ninguém aguentava, né? E ter realmente acesso a Satya Sai Baba. E foi uma história muito interessante, essa história do Satya Sai Baba, por quê? Porque as pessoas falam assim, nossa, então foi muito bom você ter contato com ele. Sim, foi muito bom. Mas aí está uma coisa que é merecedora de atenção, né? Não importa se a gente tem muito contato com a luz ou não. E eu tenho certeza que é um ser muito luminoso. Aqui ou fora daqui. Tenho certeza disso. Qual é o teu estado? E o meu estado ainda não era um estado razoável naquele momento. Eu falo que hoje, eu tenho compreensão de coisas que eu estava naquela época. Lá naquela época, há 30 anos atrás quase. E isso é muito significante para mim, que eu falo, caramba, ele queria dizer isso. E eu dava esses moles. O tempo foi passando, e lá fui eu, saindo para um lado e para o outro, saía dali, tal e coisa, fui embora, indo embora. E o que a gente tem? Aqui. O que eu tinha
de interessante naquele momento quando eu trabalhava com tudo isso? Eu queria libertar pessoas. Eu tinha um entendimento que eu queria libertar pessoas. Queria mesmo. Bem, eu ainda quero, para falar a verdade. Não vou falar que eu queria. Eu queria muito que as pessoas se libertassem. E se libertassem como? De mim. De mim como profissional das terapias. Queria muito que a pessoa viesse fazer uma sessão com floral, uma consulta com floral, e fosse o último floral da vida dela. Ela não tinha que morrer por causa disso, não, sabe? Mas ela tomasse o floral e... acessei, caraca, era isso. E não voltasse mais, a gente encontrasse, de repente, eu atendia lá no Flamengo, ela saía do Flamengo, encontrasse com ela na Rio Branco, Rogélia, há 20 anos que a gente não se encontra. Eu queria que as pessoas passassem por um processo de massagem, ou de fisioterapia, e não tivesse que voltar. Esse era o meu sonho. Isso iria me realizar. E a gente consegue? Claro que não, né? Claro que não. A gente não liberta pessoas, né? A gente não consegue libertar pessoas. A gente não consegue, não tem esse papo. Não importa se você seja Jesus, Satya Sai Baba ou quem quer que seja. Essa libertação é interna. Nós decidimos. É como um filho, né? Você pega um filho e enche o saco dele. Fala. Aí chega um amigo e fala a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa. Como é que ele aceitou o cara ali? Bem assim. E aconteceram várias coisas na minha vida que me fizeram ter certeza absoluta disso. Absoluta comigo, né? Como eu falava, lá atrás, Satya Sai Baba falava coisas que eu entendo agora, 30 anos depois. Então, é nível nosso, interior, de cada. Nós temos a possibilidade de se libertar. Não existe essa possibilidade, né? Então a gente fica enchendo o saco de todo mundo, e eu falo muito isso, né? Fala com o outro, vai dar certo? Não vai. Por quê que tem essa história toda, né? De tentar se libertar e não conseguir. A gente já é. O que todo mundo fica falando o tempo inteiro aí? Um dia você vai chegar a ser divino. Um dia você vai chegar a crescer. Um dia você vai chegar a ser Deus. Sabe? Aliás, Satya Sai Baba falava muito isso, né? Ele falava que eu sou Deus. E você também é. A diferença entre eu e você é que eu já sei disso. Você está sabendo, você está em via de saber. E na realidade, o que é esse saber? Esse saber é se lembrar. Se lembrar daquilo que a gente já é. A gente não vai um dia ser o todo. A gente já é a fonte. A gente nunca largou de ser a fonte. A gente nunca largou de ser a fonte. E como fonte que a gente é, o que eu tenho que fazer? É lembrar daquilo. E normalmente o que vai acontecer com o mundo? Ele vai passar te engambelando o tempo inteiro. Um dia você vai chegar a ser isso. Calma que você vai chegar. Não está na hora ainda. Não é para agora. Você vai conseguir. E a gente vai passando, né? Dia após dia, a gente está agora com 17, com 20, com 30, com 50, com 100 e acabou e... Nossa, não consegui, né? Não conseguiu por quê? Porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você já é. Você já é a fonte. Você já é a fonte. Você já é a energia. Você é a essência. Nunca saiu de você. Nunca saiu. E a gente fica buscando o quê? Né? Aliás, é exatamente isso. Buscando fora. Isso é muito interessante, né? Se você parar para pensar, onde que a gente busca? Qual o caminho que a gente busca? Fora. Fora. E é difícil de entender isso pra cacete, né? Pra cacete. Você pega lá, você pega aquela foto maravilhosa de Jesus, ou de Buda, ou de Cristo, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Vamos orar para Jesus. Está onde? Está lá. Não está lá, ele está aqui. Se você consegue fechar os olhos, né? E você consegue pegar aquela foto ali. Acabou de acessar. Se você não faz isso, onde está a sua energia? Ela está saindo daqui e indo dali. Aqui no meio estão catando, ó. Acabaram de catar a sua energia. Acabaram de catar. Mas a gente faz o tempo inteiro isso, né? A gente é levado a fazer isso, né? A gente é levado. A gente é levado a querer o iPhone, a querer o tênis, a querer a casa, a querer o carro, tudo lá. Sabe? E não tem que querer? Não, tem que querer sim, é básico. É básico. Mais um ensinamento de Satya Sai Baba, que ele falava o seguinte, ele falava que o divino é dourado. O divino é dourado, o divino não é lixo, não. Então, quando você vive uma vida aqui em cima, numa vibração alta,
Você está vivendo com o divino. Se você vive uma vida lá embaixo, o divino também está lá embaixo, mas, pô, não precisa, né? Não precisa. Krishna estava aqui, Shiva estava aqui, Ganesha estava aqui, Lakshmi, Saraswati está aqui. A gente pode estar aqui o tempo inteiro. A gente é pescado para estar num processo que não precisa. E sendo os 100% que a gente já é, a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa vivenciar só 10%. Eu vou vivenciar só 10%. Mas tu é 100, cacete. Não, eu só quero fazer 10%. Mas o que eu faço com o resto? Eu passo 95% reclamando. Ai, meu chefe. Ai, minha esposa. Ai, meu marido. Ai, esse mundo que é um horror. Esse governo. Pô. E o mais interessante é exatamente isso, que quando você... Puff, o que acontece com isso? Você muda tudo em volta, né? É difícil? Grilo, cacete, você não tem ideia como é que é encrencado nesse sentido, a gente se manter, né? Por quê? Porque a gente está fora num padrão legal. Por algum motivo, eu estou chegando aqui no planeta, né? E eu estou lá. A consciência está melhor, está quase, né? Estão tentando me convencer a encarna, não encarna, eu estou aqui fora. Métodozinho de consciência. Aí, eu acaba dando um molezinho como que não quer nada e a gente acaba sendo jogado ou se joga aqui, né? Não sei. Alguns têm certeza que eu me joguei, eu quis. Eu disse, não, vai, filha da mãe, cai aí. Vai lá, entra, mané, entra. Oh, meu Deus do céu, porque é uma benção. Tudo bem, vai lá, vai entrar mesmo na marra, seu mole. Sabe? E aí, haja experiências, né? Grilo, como vocês podem ver, as experiências estão cada vez mais nos levando para onde? Para baixo. Por que levando para baixo? Porque a gente não consegue perceber a divindade que desceu, ficou mais densa, né? Aqui, mais densa, não sei o quê, e começou a vivenciar esse montão de coisa. O que é vivenciar essa história? Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aí juntei um dinheirinho, cacete, meu Deus do céu, vou para Paris. Saí ali de Bento Ribeiro, peguei o ônibus, cheguei lá no Galeão, peguei o meu aviãozinho que eu gastei um dinheirinho e vou para Paris. Cheguei em Paris, lá, Côte d'Azur, rodei aquela história toda, o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, o Rei Sena, o Botamuxo, aquele montão de patinho passeando lá, tô bacana, o negócio tá bacana pra caramba. E acabou. Eu tive a experiência de Paris, fui até nos cemitérios e também passei lá, visitei também o esgoto de Paris, né? Né? Aí você pega o rapaziada que mora em Paris, nossa, foi no esgoto? Nossa, que nojo, o cara vem lá, sabe? Tá tudo bem, né? É a nossa vida. São experiências. E para onde que eu volto? Para aqui, para Bento Ribeiro. Voltei a Bento Ribeiro. Tudo bem. Voltei, estou lá em Bento Ribeiro de novo. Onde eu moro, né? Então é exatamente isso. A fonte sai, experimenta e deveria voltar para Bento Ribeiro. Mas a fonte acaba sendo impedida por alguma coisa, né? A gente fica aqui que nem mané, não, eu quero visitar mais o esgoto de Paris, não, eu quero visitar mais o Arco de Triunfo. Não, tá bom, né? Tá? Fique, à vontade, à vontade. Esse é o nosso caso, sabe? Não se tocar que chega a hora que a gente tem que voltar para casa, né, caramba? Chega a hora que a gente tem que voltar para Bento Ribeiro. E haja experiências, né? Portas e portas e portas vão se abrindo. E graças à fonte, graças a Deus, graças ao todo, abrem-se portas mesmo, né? Porque o pior seria se abrisse a única porta, eu chegasse no peito e falasse, eu já sei de tudo. Que mané. Acabou de dar um mole gigantesco, né? Tu não sabe de nada ainda, né? Quanto mais eu sei, pior, né? Nesse sentido, porque as portas se abrem, caramba, que infinidade, então cada uma daquelas dali, milhares se abrem, que bom, que bom, que bom a gente perceber da infinidade de coisas que existem à nossa volta, para que a gente mete o pé na porta mesmo, vambora que o negócio vai dando certo, né? E depois desta falta de consciência, que normalmente paira sobre nós, infelizmente, né? Ainda bem que no nosso caso aqui a busca é forte, porque, num dia à tarde a gente está aqui escutando um careca falar disso, né? Você vê que disposição que é de cada um. Então, realmente existe uma busca, uma vontade imensa no sentido de acordar. Então, na maioria das vezes a gente vai parar no subsolo, sabe?
Nós que nascemos lá no prédio de Balneário Camboriú, lá em cima, pegamos aquele elevador rápido, com todas aquelas experiências, e quando a gente se dá conta, a gente está morando aqui embaixo, no subsolo. Aqui embaixo não, ali embaixo, mais ainda, né? No subsolo. Aquilo que a gente pode chamar de umbral, né? Porque vamos ser bem práticos, né? Qualquer literatura que a gente tem aí, né? Pô, com TV em volta aqui, Jesus Cristo, né? Uau! Umbral virou zona VIP perto do que a gente vive. Nada é normal. Tanto que eu falo que, qual é o processo atual que seria legal para a nossa vida? Aprender a voar. Aprender a voar ou então aprender a flutuar, né? E esse flutuar vem como? Vem no sentido de largar pesos, né? Então agora eu percebi que eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado, vou largar carro, casa, apartamento, vou largar também, como diz o Hélio Couto, né? Carro, apartamento, né? Vou largar tudo. Não. A história não é essa. Eu vou começar a perceber que essas coisas não são apartamento. Eu sou o dono da casa, eu sou dono até do marido da esposa. Acabei de apanhar, né? Vamos me pegar lá embaixo. Mas a gente acaba sendo refém, né? A gente acaba sendo refém dessas coisas todas, o tempo inteiro. Quem é dono? O celular é nosso dono ou nós somos dono do celular? Começa a ficar vendo as séries da Netflix. Amanhã eu tenho que voltar para ver aqui. Vai começar. Nossa, já foi uma semana, não desceu a série ainda. Tem algo de anormal, né? Quem está mandando em quem, né? Então, isso é ser refém. Isso é passar o volante para os outros. Isso realmente é uma vida de libertação. Uau! Que barato se você consegue ser um ser liberto assim, né? Liberto. Quem está te aprisionando? Como eu sempre falo, a busca é a busca daquele desenho lá, a fuga das galinhas, né? A gente conseguir arrebentar a tela do galinheiro, né? Fazer com que o dono da granja, sempre botando uma raçãozinha lá para que a gente produza alguma coisa para ele, no nosso caso ectoplasma, né? Que a gente produza esse ectoplasma para ele lá, a gente consiga ter peito, que é muito difícil na realidade, né? Porque no primeiro arranhãozinho, a gente, eu me rendo, né? Mas ter peito de chegar e botar as asas para fora e ser uma galinha voadora, né? Bem, ao chegar no subsolo, o que é interessante de ser percebido? A gente vai ser como um caderno pautado, né? Lá de cima, né? Vocês devem ter visto várias vezes esse gráfico, né? Lá de cima, olha só, quanto mais alto eu estou, você vê que eu estava lá em cima naquele prédio, vem caindo, olha lá, começa lá em cima com consciência maior, paz, alegria, amor, gratidão, e por aí vai, até que chega aqui embaixo. Medo, por exemplo, tristeza, sabe? E deveria ser uma campainha para a gente, né? Uma grande campainha. Afinal, quando você está vivendo a consciência maior, a felicidade, você está tranquilo. Se você começa a ficar encrencado, tem algo de anormal. Está com medo? Porque a gente passou tanto medo nos últimos tempos, né? Tanto medo com essas história. Os últimos 3 anos foi um ano de... Foi o quê? O que aconteceu? Era só medo. Medo. Quando a gente fala choro, ranger de dentro e medo, né? E aí? Aquilo é normal? Então era chegar... Peraí. Por que eu estou sendo levado a entrar nesse processo, né? Se eu já fiz tudo em volta, eu posso entrar num processo que eu não tenho que... Posso subir. Mas não, a gente se mantinha ali embaixo. E o que é se manter ali embaixo? É isso, ó. Tá lá. Pois se aqui em cima a vibração é boa, lá embaixo a vibração não é. E eu posso escolher o meu caminho. Eu posso escolher. Se eu estou passando um processo que não é tão agradável, tem algo de anormal, né? Eu estou passando um processo que é melhor, então isso é começar a voltar. Isso é começar a retornar. Será que roda? Vamos ver. Tem som? Lá atrás, né? Eu fiquei muito triste com esse filme, porque na realidade esse filme concorreu com o nosso filme para o Oscar, né? E a gente perdeu. Mas ele foi um filme muito bonito. E ele tinha uns ensinamentos bem bacanas, né? De forma lúdica, esse pai passou o tempo inteiro com um filho dentro de um processo nazista lá, né? E ele não deixou
não levou o filho a ficar, tu vai morrer, tu vai virar, vai ter uma máquina de moer carne. O que acontece aqui, né? Vai acabar a comida, vem uma crise aí, vai comer, vai todo mundo ficar aí passando dificuldades. A gente pode receber esse tipo de coisa, né? Esse é o pai. Esse é o pai que pode ser a incorporação do mundo pra gente, né? Quando ficam lá falando o tempo inteiro que as confusões vão vir aí e a gente engolindo. E eu falo muito sobre isso, que como a gente é levado a passar por processos como esse, né? Eu saio de casa feliz da vida, maravilhado, tive uma noite fantástica, dormi bem, fui dormir às 9 da manhã, acordei às 6, mas acordei cheio de disposição, tomei aquele café da manhã maravilhoso com a minha esposa, com meus filhos, estava fantástico, e saí, e eu cheguei no escritório para começar a trabalhar, tá aquela rodinha do café, lá o pessoal falando, você viu o que aconteceu lá com a Croácia, como é que o negócio está pegando fogo, meu Deus do céu, a Rússia agora está fazendo uma confusão, vai acabar o gás, vai acabar a luz, vai acabar a comida, vai acabar, e eu que estava lá, do lado de cá, já estou igualzinho. Então, se você ainda não tem a disposição, sabe, de chegar lá e segurar, e fazer o inverso, levar aquelas pessoas a entrar no processo, sai de perto. Sai de perto muitas vezes da TV, da rede social, do jornal, sai de perto de tudo isso. Ou não, ou então se utilize disso, porque a grande sacada também é o seguinte, se você também ficar lá de cá e deixar que, vencer, não. Você pode aprender a conviver com isso, né? O que é o aprender? O mundo está igual. Você vai chegar aqui, vai ter, caramba, população de rua, mendigo, então o que você vai fazer? Tá ali. Você vai ver na televisão. Então a gente fala que a gente tem um amigo aí que ele faz muito teste, né? Ele fica vendo filme de terror e ele fica vendo o nível de energia que vem. E quando começa a vir o nível de energia, ele para e isso está ali dentro. Isso não é meu. Então, então ele está fazendo o quê? Ele está ficando anestesiado? Não. Ele está só começando a ter não é nem controle, um equilíbrio das emoções. Porque se a gente controla a emoção, é uma porcaria, né? Que nem abriu que não vai sair, que vai arregaçar tudo, né? Então é equilíbrio. É você chegar e olhar e ver a diferença entre eu e aquele cara que está deitado ali, ambos são divinos. O que eu posso fazer para tirar aquele cara dali de início, meio e fim? Sabe? Fiz muito trabalho aqui no Rio, você não tem ideia de distribuir comida na rua. Fiz muito mesmo, muito. E eu vou ser sincero para vocês, eu vou falar para até chocar vocês. Eu formei muito bandidos aqui. Sabe? Na Sans Penha, eu peguei foi um trabalho longo, foram 8 anos, eu peguei crianças que depois estavam roubando ônibus. Eu peguei mães que estavam tendo filhos e alugando seus filhos para pegar esmola. Que barato, né? Que barato. Quando eu chego assim, olha, e aí, você foi uma coisa que foi boa, você dá aquela comida? Se a gente não consegue fazer um trabalho que seja princípio, meio e fim, eu dou comida, eu quero alguma coisa, eu quero alguma resposta de você, tu vai sair da rua. Senão não adianta. Senão eu estou fazendo um trabalho pela metade, né? Então, e o que é isso? Equilíbrio da emoção, né? Porque a primeira coisa que eu faço, ai meu Deus, eu tenho que ajudar o mundo, olha só, eu vou levar comida, roupa, vou trazer tudo. Adianta? Adianta ter esse desequilíbrio emocional? Né? Adianta você chegar e ficar, eu vou ajudar? Até porque a primeira pessoa que você vai ajudar, quem é? Em caso de descompressão, em quem você vai botar a máscara, né? Em caso de descompressão, em si mesmo, né? Quando você coloca a máscara em si mesmo, quando você sai para fazer esse trabalho, você coloca a máscara, você está lá. Agora, aliás, isso é muito interessante, né? Eu dei cursos que não acabava mais aí pelo mundo afora, era uma turma de 400, 500 pessoas, e todo mundo falava a mesma coisa. Era curso de reiki, curso de cura reconectiva, curso de não sei o quê. O que é que você vem fazer aqui? Eu estou fazendo esse curso porque eu quero ajudar o mundo. Eu vou fazer reiki em todo mundo, vou fazer cura reconectiva em todo mundo vai ficar feliz. É mesmo, que barato, né? Que barato. E eu sempre falava a mesma coisa, vai parecer com o Steve Wonder andando com o Ray Charles. Os dois carregando. Caiu o quê? Caiu o aleijado, não caiu o Steve Wonder. O Ray Charles está agarrado ali ainda. É bem assim, né? Se você não tem condições ainda, luminosa, para ajudar o outro, e você não vai ajudar o outro, não é assim que funciona, vou lá pegar o outro pela mão, não. Você vai clarear tanto. Mais uma vez, voltando a Satya Sai Baba lá. Eu estava no Ashram uma vez com o Satya Sai, e eu estava lá vendo o darshan dele, né? E
Era difícil pra cacete ficar na frente, mas estava na frente, estava aqui, passando aqui do meu lado, e lá vem Satyasai. E de repente, quando ele chegou perto, foi uma daquelas vezes que o Divaldo Franco estava também por lá, né? Quando ele chegou perto, era uma espécie de uma bolha. E eu entrei naquela bolha, eu fiquei doidão. Doidão. Era um estado, uau, uau, uau. E quando ele saiu, já tinha passado tipo assim uns 4 minutos, já estava longe, eu... Nossa, onde é que está o cara? Está na frente. É isso. Essa é a busca. A gente tem que se espelhar em alguma coisa, sabe? Então, a busca é você chegar e, puf, abrir um grande sol interno em você. E quando você passar e você abraçar alguém, você vai falar, caraca, meu Deus do céu. Quando a pessoa vai falar, eu abraço essa pessoa, me curo. Eu converso com essa pessoa, me curo. Sabe? Muda tudo. Eu não tenho que ficar dando comidinha para a pessoa, para alimentar a pessoa, porque aí fica cego guiando cego realmente nesse sentido. Você pode dar comida assim, mas de preferência que você faça princípio, meio e fim. Porque senão, foi o Rogério lá atrás, né? E foi bonitinho, foi. Oh, você não tem ideia. E era o que vinha da Índia para a gente com o Satyasai. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso pode ser um trabalho que está afetando o seu ego. Em vez de melhorar, está piorando. Claro. Eu chegava lá, eu sou o Salvador. Alô, rapaziada da Praça Santos Penha. Cheguei eu. Venham a mim, as criancinhas. Era bem assim, né? Adiantava. Oh, que ego gordo que eu fiquei. Foi assim uma festa, né? Então, tudo bem, né? Vamos lá. E com essa história, tem uma coisa que é bem interessante aqui. Isso aqui é um barato, olha só. Voltando. Volta, por favor. Olha só. Masaharu Emoto, eu conheci Masaharu Emoto, um japonês que já faleceu algum tempo atrás. E o que fez nas pesquisas dele? O que a gente tem aqui, né? Em cada corpo? 70% de água. Olha, mais que isso algumas vezes, como o meu caso, que é um pouquinho mais fofinho assim, eu devo ter uns 72. Então, imagina só, o que é isso? O que significa isso? Chegaram para mim, falaram palavras positivas, eu, que bonitinho, Rogério, você é um careca, é linda, você é maravilhoso. Rogério, todo careca é um cara que não presta, careca tá fadada da rola, fui eu. Olha lá, somos água. Água sofre interferência das emoções, né? Das emoções. E isso é interessante, né? Você pega aquela garrafa de água e bota lá felicidade, alegria, prosperidade, você fica tomando aquilo dali, sabe? É incrível, tá lá, tá lá. É claro, só a palavra em si não adianta, você tem que ficar ali, felicidade, alegria, prosperidade, e fica ali jogando na água e aquilo funciona mesmo. Pega uma planta e fica lá, essa aqui não presta, essa aqui é maravilhosa, acho que vai acontecer. Está aqui, está aqui. A gente passa por isso. Onde você está se enfiando? O que você está fazendo com teus amigos, com os cônjuges, e por aí vai, com o filho, como é que está sendo as suas ações? Como é que você está interferindo? Como é que você está interferindo na água do outro lá? O que você está botando? Está sujando a água dele. Foi interessante porque o Masaharu Emoto, a gente estava em São Paulo, nessa época, ele pegou água do Tietê, para fazer essa experiência lá com a gente. Ela falou, nossa, que nojo. E o negócio já funcionou. Você vê que não importa. Então pode pegar um careca, um cabeludo, não importa, vai todo mundo passar pela mesma coisa. Um careca do Tietê ou um cabeludo de Copacabana. Né? Tá tudo em casa, não tem esse tipo de coisa. Falou de maneira encrencada e vai dar confusão, fica tranquilo, né? Então, depois de todas essas informações, que a gente começa a perceber que o bicho pode pegar realmente, dependendo do que como a gente funcione, né? É hora de a gente tomar vergonha e começar a voltar lá para a nossa cobertura. Para onde a gente deveria estar começando a ter esse nível, né? Essa parte, essa consciência, essa percepção. Aí a consciência. Pô, você sabe, já sabe que deu mole, vai dar rolo. Então, pô, vamos começar a voltar. Eu falo que é hora de apertar o botão, né? Hoje eu falei isso com o senhor, falei, aquele botão lá, aperta o botão. Som na caixa. Pode aumentar um pouquinho mais. Pode aumentar um pouquinho mais do som.
É. Ainda bem que a gente estava meditando, a gente estava só lendo, né? Na realidade, a música era só uma partezinha por trás. Eu até pensei em cantar, mas não ia ficar tão bom. Então, mas é bem focado naquela velha história, né? Primeiro você, depois do samba. É egoísmo? Não é egoísmo. Se você expande a tua luz, ela vai ter que vazar de qualquer forma. Se você expande a tua luz, nossa, você vai iluminar o quarteirão, a casa. Tem muitas pessoas que falam assim, mas Rogério, você não tem ideia, meu marido é aquela coisa. Faz a tua parte, e deixa o marido para lá. Porque se realmente a tua luz for o bicho, tu vai levar junto. Eu já cansei de ver isso, você não tem ideia. De mulheres que vão lá, eu falo muito de mulheres porque quando é o contrário, meu marido, sabe, nós, né, pô. Você pode ver que tá cheio de homem daqui, né, só. A quantidade, nossa, assim, somos terríveis mesmo, né. Mas, quando a mulher vai lá, ou no casal, né, quando um deles não está muito afim, o outro faz, se realmente é verdadeiro, começa a levar na marra. O amigo, o filho, não importa, né, não importa. Cansei de ver isso e canso de ver. Então aqui fala a mesma coisa com relação a isso. Fala a tua parte. E aí sim, aí você pode ir lá auxiliar o outro. Como? Levando a tua luz mesmo, levando na marra, jogando. Ela vai entrar, você não consegue prender essa luzinha dentro do saco, dentro de uma caixa. Ela, puf. É assim que funciona. É aquele papo do metrô, aquele papo do ônibus, aquele papo no supermercado, sem querer, não, agora que eu vou catequizar esse cara que está aqui, está dando mole, esse partido político mesmo, vou falar agora. Não, deixa o cara falar, vamos embora. Perceba, uau, como queria ser que nem esse careca. Isso é fácil. Depois que inventaram o chá, né? Chapéu. E aí, com essa história toda, eu tinha que entrar numa nova fase. Eu, Rogério, eu tinha que entrar numa nova fase. Porque lá atrás, quando eu me envolvi tanto com Satya Sai Baba, eu realmente, é o que eu falo, a consciência realmente pesa, né? Se você tem uma coisa que não é tão, não adianta você estar do lado da luz, que ela vai estar ali. Eu falo que você tem que ter duas formas. Está do lado da luz. Se você consegue aturar aquilo dali, legal. Se você não consegue, bota um óculos escuro. Se você não consegue, nem o óculos escuro sai voado. E meu óculos escuro era muito grosso, porque vinha a luz. E eu só comecei a perceber algumas coisas nas últimas fases aí, sabe? E esse momento estava acontecendo comigo lá atrás. Principalmente agora, nos últimos tempos. Então, até uma parte, a gente está vivendo um momento muito bom. A gente fica reclamando o tempo inteiro. Ai, que tá um horror, meu Deus do céu, tá uma coisa assim. Não. Sabe? Colocaram água sanitária no mundo. O mundo está cheio de água sanitária. E está aparecendo sujeira pra cacete. Sabe? Eu posso dar mole e ser engolido pelaquela água sanitária. Eu posso chegar e ver, como falava anteriormente aqui, né? Eu posso chegar e flutuar, olhar de cima.
A Matrix não vai se desmontar. Isso não existe. Não entre nessa ilusão. Matrix não desmonta. Eu posso ficar surfando nessa Matrix. Surfar. Ao final você vai ficar o quê? Você não vai comer mais aquele bifinho? Ou então aquela berinjela gratinada, né? Para quem gosta de vegetariano. Eu fui vegetariano 33 anos. E para surpresa geral, hoje eu voltei a comer carne. Hoje não, algum tempo atrás eu voltei a comer carne. Como vocês podem ver, dá certo ser vegetariano. Tô brincando. Ó, eu consegui bastante coisa como vegetariano. Consegui mesmo. Mas atualmente, racionalmente falando, eu não posso mais ter uma vida de vegetariano. Sabe, porque eu comia tanto ovo nos hotéis que eu comecei a sair pena. O negócio é grave, vocês não têm ideia. Tudo que é lugar, o que você tem? Omelete! Omelete! Ai, meu Deus, você vem com presunto, o que eu faço? Era assim mesmo, a coisa era séria. Mas nessa história toda, eu comecei a perceber exatamente isso. Que, lembra que eu falei daquele egão que estava lá? Era um ego maravilhoso. Nossa senhora, só vendo, sabe? Era, olha lá eu lá. Olha lá, olha só, tá aqui, botaram até aqui. Você pode ver que naquela época, como eu falei com você, eu gastava mais colesterol, né? Olha lá, o cabelo não era preto, olha lá. O restinho que tinha aqui em cima, olha lá. Não de cá, não, de cá. Isso aí foi uma confusão para garimpar essa foto naquela época, você não tem ideia, porque ficava um autógrafo oficial lá, tirando foto lá em Puta Parte, e você ficava lá, cadê? Tinha que ficar lá catando 1001 fotos para arranjar, né? E eu, por sorte, eu estava um dia lá, tinha uma foto minha com o Soami. Foi não, foi em 90 bota 23 anos atrás. Não, 98, não, eu tava lá em 98, 97, nessa fase. Você foi para lá também? Não. Nessa era uma fase muito boa. Rapaz, meu Deus do céu, caramba, ó, uau. Você estar do lado do sol. Podem falar o que for. E eu canso de receber isso aí. Mas fala, Rogério, fala sobre. Eu tive contato não só com o Satya Sai Baba, no sentido de ter contato com pessoas libertas. Eu tive contato com outras pessoas realmente que tinham esse processo de terem se libertado. E eu falo que uma coisa que difere muito é o seguinte, que o que difere a libertação? É você realmente ter o mínimo de equilíbrio de sentidos, né? Então, quando chegavam perto de Satya Sai Baba e alguma coisa contradizia ele nem mexia a sobrancelha, tipo assim, todo careca não presta. Não, careca presta sim, sabe? Mexia a sobrancelha, né? Ele não, estava lá. Eu vi isso, de você chegar e ele falar, ele nem mexer, nem mudar a respiração, né? Então, eu busco um certo equilíbrio, mas quando me contradizem, eu dou aquela... bem, já perdeu, né? Deu mole, sabe? Então, realmente, nesse sentido, eu não tenho dúvida nenhuma de quem era. E a gente fala muito, uma coisa que a gente fala muito nesse sentido, sabe? Vários seres como ele, que a gente fala de avatares, né? Desceram. E a gente sabe dos que deram certo, né? Os que deram errado, a gente não sabe. Por que deram errado? Porque, não se iluda, o que tem de anzol aqui, né? O que tem de sexo, droga e rock and roll nesse planeta, sabe? Que pode levá-lo. Ele, por exemplo, ou qualquer outro, né? Para um caminho que... mas o cara é avatar, mas não está imune. Ele lá quebrou a bacia. Ele teve um derrame, né? E por aí vai. Mas então não está. A gente não está imune a nada. Nada. Então, a nossa diferença de um avatar o pessoal lá é mais polidinho que a gente. A gente tem o mesmo processo. Pode passar por aqueles processos na boa. E é um barato. O que é legal de ter acesso a isso? É você ter um alvo. Eu tenho um alvo. Mas o bicho está pegando. Eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo. Isso para mim é alvo. Ele não. Eu não quero aquela cabeleira para mim. Sabe? O meu negócio eu quero ter uma vibração parecida. Eu acho que essa é a busca nossa. Isso é o reencontro. Mas eu estou com câncer, eu quero me curar do câncer. Não, eu quero ter essa vibração, porque aqui nessa vibração eu até manipulo câncer. Eu manipulo até a falta de grana. Manipulo tudo, aqui, nessa vibração. Mas, então a busca é essa. Essa é a busca. Por isso que eu falo, o que nós somos? A fonte que tudo é. A fonte que tudo é. A fonte que tudo é. Chega lá no espelho e fica, o que eu sou? Eu sou isso, não sou? Não vou ser, eu sou. E não tem nenhuma ideia religiosa nisso, pelo amor de Deus, né? Nada. Isso aí já deu um up nesse sentido, né? E estava eu lá, olha só.
cansando, falando pra cacete cada vez, mas engordando. Olha só, era um ego gordo, estava longe de ser uma alface, né? Estava passeando por essas histórias todas, e eu tinha que dar um salto, já que eu tinha decidido me tornar o quê? Um terapeuta. Eu tinha que perceber o que um terapeuta faz numa coisa maior, né? E eu falo que qual é a busca maior de um terapeuta, né? Se eu trabalho com qualquer coisa, cura reconectiva, barra de axis, teta healing, ativação frequencial, reconexão, eu trabalho com qualquer coisa. Mesa radiônica, vamos lá. O que eu faço? Eu deveria, de alguma forma, fazer com que aquele trabalho que eu faço leve as pessoas a se lembrarem do que elas são. Porque no momento que elas lembram do que elas são, a libertação começa a acontecer. Sabe? A libertação começa a acontecer. E aí eu me liberto. E o que acontece com essa libertação? Que você explode o mundo está lá, sabe? Mudei. E eu começo a andar que nem uma bolha de luz. Onde eu passo, eu estou pintando. Até aquele negócio no computador, né? A gente vai passando assim, vai pintando. Por quê? Porque eu já estou aqui. Aliás, a gente já está aqui. Só que a nossa memória é curta. E pior ainda que a nossa memória, né? Tudo é feito para que a gente não se lembre, né? Tudo é feito, né? Em nome daquela história, tipo, não, mas você não pode passar por isso. Você não é manipulado. Você é manipulado? Como você é manipulado? Ninguém toma refrigerante aqui. Ninguém come açúcar, ninguém come salsicha, ninguém come salame, sabe? Ninguém está tomando refresco em pó, nem macarrão instantâneo, né? Mas vocês não sabem que isso não é uma coisa saudável? E por que está todo mundo comendo, né? E as pessoas falam assim, o livre-arbítrio existe. É mesmo, então você tem o livre-arbítrio que está se matando. É interessantíssimo, né? A gente parar para perceber isso. É interessantíssimo, porque a gente fica o tempo inteiro falando, eu não faço isso porque eu tenho livre-arbítrio. É mesmo. A quantidade de coisas que nos levam a entrar nesse processo, né? O tempo inteiro. É arquétipo que não acaba mais. Eu tomo isso, eu vivo aquilo. A gente fala, estava falando de banco, guria mesmo, né? Você vê que até a cor, né? Você vê que quais os bancos aqui que tem, que estão lá? Santander, Itaú e Bradesco, tudo tem uma cor, que é a cor que puxa, né? Aqueles que não tinham essa cor, né? Olha lá, olha o Nacional, o Unibanco, o Bamerindos, e por aí, olha, nossa, interessante, né? Olha como funciona, como a gente é levado a entrar num processo que a gente nem se dá conta. Por que eu estou agindo assim? Não, porque eu tenho livre-arbítrio. Eu escolhi tomar Coca-Cola. É mesmo? Puxa vida, eu escolhi comer salsicha. Estou vendo, né? E de posse dessas histórias todas, lá estava eu tentando aprender o que era aquilo que eu fazia, como aquilo chegava, o que eu queria levar para as pessoas. Foi difícil? Para falar a verdade, sabe? Eu praticamente, sei lá, eu devo ter demorado aí uns 10 anos para ter um mínimo de entendimento. De 1 a 10, vamos dizer que no momento acho que eu consegui aí 2. Já é troço pra caramba, para quem está no caminho, sabe? Mas, vamos lá, né? Eu falo que a gente sai de casa de manhã, como aquela história ali, bonita lá, tomei café da manhã com a família, estou tranquilo, não sei o quê, e peguei o ônibus que eu estou vindo lá de Bento Ribeiro para cá, e do lado senta uma garota com um fone no ouvido, que ela está escutando aquela música gostosa. Bem, eu não sei quanto a vocês, sabe? Não sei se vocês gostam ou não gostam, mas não sou muito fã de funk, não. E tá aquele funk lá, e é um funk meio pesadão. E aquilo começa a repetir. Quando eu chego aqui no centro da cidade, eu já estou com aquele refrão no meu ouvido e não sai mais, né? E não sai mais, eu fico, cacete, como é que pode, meu Deus do céu? Mas isso é contra... assim mesmo é. Eu acho, por acaso, como é que você fica doente, né? De tanto repetir o refrão, a doença vem, né? Meu Deus, eu tô com uma espinha. Ai, será que é câncer de pele? Ai, meu Deus, é câncer de pele. Ai, vou perder o pulso. Ai, não, se eu perder o pulso, como é que vai ser? Ai, pode pegar o braço inteiro. Mas logo o braço direito, não podia ser o braço esquerdo? Caramba, como é que vai ficar seu braço? Olha só. E tá entrando funk. O que eu tô fazendo? Tô criando, né? Porque eu podia, nesse momento, estar assim. Ai, eu sinto o volante de couro dessa Ferrari. Uau, a minha Ferrari. Nossa, caramba, o acelerador. Olha o barulho do motor ali atrás. O cavalinho ali na frente, nossa, vermelhinha. Como é brilha. Pensa-se nisso? Não, né? Pensa-se nisso. Ai, meu Deus, eu tô com uma Ferrari, me roubaram a Ferrari. Ai, meu Deus do céu, me levaram. Ai, botaram lá no morro agora. É mais fácil isso, né? Eu fico o tempo inteiro, fica o pessoal na tua cabeça, né? Desgraça, confusão. Então, quebrar isso. Você consegue ter disposição de quebrar isso?
A informação vem, como o Hélio Couto fala lá, né? Eu tô andando numa estrada, aí vem aquele caminhão vindo, eu imagino aquela roda do caminhão se soltando, entrando aqui na frente do carro e pegando e arregaçando tudo. Cancela, cancela, cancela. Eu me vejo chegando lá, fantástico no meu destino. Uau, que praia linda, meu Deus do céu. Cabo Frio está em férias, não tem ninguém em Cabo Frio hoje. Você consegue fazer isso, né? Normalmente não. Ai, meu Deus, como é que vai ser se aquela roda soltar? Isso é cocriação. E a gente fica o tempo inteiro cocriando o quê? Besteira, né? Desgraça, confusão. Aliás, a gente é levado a isso, né? Oh, meu Deus do céu, tanta assassino daqui, assassino dali, meu Deus do céu, bicho pegando. Então, rádio escutando, vamos lá, o bicho está pegando o tempo inteiro. Então, a gente chega um momento que deveria cansar, né? Não quero isso para mim. Estou cansado disso. Não quero. Essa não é a música que eu quero. Eu não quero escutar a música da falta de grana. Não quero escutar a falta de prosperidade e abundância. Eu não quero escutar a música da tristeza, né? Porra, que coisa pior que você ficar escutando música sertaneja, cacete, sabe? Morreu, acabou, meu amor se foi, agora eu sou minha vida, como é que vai ser? Ela me largou. Aí você vê que o cara é famoso com aquilo dali, sabe? Aquela música de enterro, de você botar é claro, né, pô? Você vê que o cara é famoso. Pô, que isso? Eu tô fazendo o jogo do contra. É o jogo do time contrário. Eu tô entregando o jogo. Por que minha vida tá ruim? Por que o mundo tá ruim? Por que não é, pô? Então eu tô entregando o jogo. Eu tô no time contra nós, tudo bem, vamos lá. Não tô me dando conta, não. Ai, qual é o seu cantor preferido? Nossa, eu escuto cada vez. Meu Deus, o cara é. Então, quando eu chego a um ponto desse, eu deveria chegar e não quero mais isso pra mim, não quero. E a gente vai o quê? Se acostumando, né? A gente vai se acostumando com o ruim. Se acostuma, tá tudo bem. Sabe? Se acostuma a reclamar do governo, se acostuma a reclamar do marido, da esposa, da casa, do trânsito, dos mendigos, do sem teto, do sem rua, do caramba, tá lá. Eu tava aqui no final de ano, tava em Copacabana, eu quase não saio. Assim, eu saí, fui com uma amiga minha em Copacabana, ela tava, Rogério, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, não posso tomar mais de um copo de cerveja que não eu subo na mesa, né? Uma coisa séria. E tomei um copo e meio, fiquei em pé, sabe? E aí o que aconteceu com isso? Eu estou lá quietinho do lado da mesa e era um desfile de pessoas passando e sentando na nossa mesa. Então eu estou sem fome, estou com fome, não sei o que. Eu lá em 90 e pouco, quando eu estava na Índia, lá em Mumbai, que agora era Bombay, virou Mumbai, era a mesma coisa. Você andava pela rua, era aquele montão, caramba, como é que descobriram que eu não sou indiano, né? Era todo mundo atrás, Marupi. Era Copacabana atualmente, né? Copacabana atualmente. E o que acontece? Acostumados, a gente se acostumou ao ruim. A gente e eles também, né? Eles também, porque está tudo normal. A disposição que eu tenho é igual a deles. Se eu sou fagulha, se eu sou fonte, eles também são fonte. Eles também são fonte, sabe? A diferença é como o Satya Sababa fala. Eu ainda não sou Deus, eu sou Deus, não lembro totalmente, né? Como o Satya Sababa lembrava. Eu sou Deus, ele ainda não é nesse sentido. Eu estou em fase de lembrar. Ele está passando por um processo que está mais iludido ainda. Tudo bem, bacana, vamos lá, mete as caras, né? Então, é frequência. O que você está frequenciando? Qual é o tipo de frequência que está batendo em você? O que vem, né? Você acessa uma frequência que é hard, lá, como funk, como de repente, aquela música que falam que é a música sertaneja, que está falando de lavoura, de colheita, de época do ano, está falando disso? Então não é música sertaneja. Desculpa, sabe? Mas não é. Pode ser outra coisa. Quando fala sofrência, então é uma música para que faça a gente sofrer. Bacana, tudo bem. Então bacana, legal. Sabe? Mas é só a gente se dar conta, né? O que está entrando pelo meu ouvido e que está indo direto pro meu subconsciente? Direto, tá aqui, ó. No meu subconsciente eu tô lá. Robozinho, né? Mas eu decido. Sabe? O time adversário faz o jogo deles. E eu deveria fazer o meu jogo. Mas vai dando mole. E vão metendo frequência. E a gente chega uma hora que a gente deveria tomar vergonha na cara, né? Eu não quero isso pra mim. Eu quero acessar um outro padrão. É difícil? Pra cacete, né? Aliás, é uma das coisas que é muito interessante, que a gente fala o seguinte: mas se eu for fazer isso, eu vou conviver com quem? É mesmo, né? Se eu conviver com os seus aqui, a gente está convivendo com os nossos aqui, ó.
gente está convivendo com os nossos, né? Se eu for fazer isso, a gente vai atrair como um ímã aqueles que são nossos. Ah, mas eu não posso, mas então tudo bem, então você quer, tá bom, tá legal. Essa é a força lá do time contrário, o time que faz o quê? Um esforço gigantesco para que você aumente as grades lá daquele galinheiro, para que a gente não ganhe asas e saia voando, né? Às vezes dá certo. Isso é consciência, isso é consciência, isso é parar, isso é perceber, é quebrar, acessar um padrão que, nossa, meu Deus, o que eu posso fazer? A gente não tem que se assustar. Existem caminhos. E o caminho é aquela história. Tu não vai acabar com a Matrix, tu vai surfar nela. Você vai dominar a si. Não, Matrix, não é Matrix pra lá. Não, vou acabar com guerra, vai acabar nada, deixa lá. Tô aqui, sabe? É a história do Ho'oponopono, né? Chegar e ver o que está lá fora e transformar, sabe? Estou falando assim, mas, pô, tem uma pessoa que trabalha com o Ho'oponopono aqui, ela tá me olhando ali assim. Bobinho. Bem, eu vou falar um pouquinho de ativação frequencial. Já está estourando o nosso tempo, a gente tem que fazer o trabalho de vocês ainda. Vou vender meu peixe aqui agora. Chegando e aproveitando. Eu trabalhei em feira também quando fui adolescente, vocês não têm ideia. De Irajá até o Engenho de Dentro é uma coisa séria. Nossa Senhora. Você vê que as histórias são grandes. Quem diria? Fui parar no Irajá e moro em Curitiba. Morei. Bem, o que é ativação frequencial? Esse trabalho é um trabalho que ele visa, eu falo que ele é como se fosse um elevador vibracional. Ele visa levantar a sua vibração. Quando a vibração está aqui, claro, a gente vai atrair coisas que são benéficas, coisas que são mais saudáveis, coisas que são mais nutritivas. Eu falo que são coisas boas. O ser bom depende muito, cada um tem um bom, cada um tem um mal, né? Então são coisas que são nutritivas no nosso caminho. E o caminho de cada um seria o caminho básico de todo mundo, né? Afinal, todos somos um, aqui em cima. Não aqui nesse lugar que a gente chama de umbral. Aqui em cima todos somos um mesmo. Quando a gente expande a consciência, a gente tem esse, nossa, que barato. Então, o que eu quero para o outro, eu mesmo quero para mim. Que eu não quero sacanear o outro, não quero ser sacaneado. Entendimento aqui, consciência maior. Entendimento aqui não, eu quero me dar bem, deixa o outro lá. Isso aí é um entendimento. Então, o que a ativação frequencial faz nesse sentido? Ela vai elevar o padrão. Esse é o resumo básico. Como que ela vai elevar o padrão? Ela vai elevar o padrão, a gente vai continuar aqui. Vamos lá. Sendo feita da seguinte forma: a gente vai manejar uma vibração. Quem trabalha com ativação frequencial aprende a perceber essa vibração. Eu vou manter essa vibração e eu vou ficar verbalizando algumas coisas para ancorar essa frequência aqui em cima, sabe? Eu trabalho com isso há praticamente quase 15 anos que eu estou nessa história. Eu tenho eu ficaria aqui contando história uma semana de processos bacanas, de cura. É legal curar, como eu falei, é legal curar, mas não é a busca é uma ligação maior. A busca é você chegar e, uau, eu já estou imune, eu já consigo perceber, eu já não levanto a sobrancelha quando o bicho pega, né? Eu já estou ali, tranquilo. E nesse momento, o que vai acontecer? A gente vai continuar vivendo aqui, só que o fluxo pelo cano vai ser maior, sabe? Não vai ter as ferrugens que estão lá entupindo vão sair. É como se a gente botasse aquele fosfatizante por dentro para tirar ferrugens. Exatamente isso. Fazer com que as coisas aconteçam. Fazer com que a grande busca venha. A busca, qual é a grande busca? É a gente se tornar aquela frigideira da Polishop, sabe? Aquela frigideira vermelha da Polishop que não agarra nada. Vão ficar o tempo inteiro jogando e nada agarra, porque como frigideira boa, aquela frigideira da Ali não vale muito a pena não, da AliExpress não vale a pena não, tem que ser a da Polishop. Não é nem ser uma peneira, porque uma peneira ainda pode agarrar, né? Mas da frigideira da Polishop, não, a frigideira da Polishop não agarra. Ai, que horror, né? No oferecimento, eu tenho aqui um descontinho aqui, que daqui a pouco a gente tá... E esse processo pode ser feito como? Presencial ou à distância. Isso é um barato. Como é que é um barato? Porque você pode chegar, o cliente está lá, bota ele na maca e você fica mantendo a vibração, a frequência, aquilo vai levantar, a pessoa vai começar a entrar no estado bacana e você manda manter ela aqui. Por isso que eu falo que é importante a gente ficar ancorando. Por quê? Porque se eu sair do consultório, sair lá e pum, dou uma bica, machuca aquele dedinho que não serve de nada, que tá, meu Deus do céu, cair.
E se eu estou ancorado, ai, machuquei o dedinho, caramba, mas... Ai, estou bem. Então, como ficar, né? E as pessoas falam assim, mas a distância, sim. Eu, por exemplo, eu gosto mais de atender à distância, porque eu acho que tem um efeito bacana, porque você está na tua casa, com um fonezinho de ouvido, deitadinho, na sua cama, e atendimentos às vezes demoram 1h30, sabe? Entre a conversa e o passar pelo processo. Às vezes eu tenho um processo que demora hora. Não é meu. Quando eu começo a fazer, que aquilo engrana, que começa a vir as coisas, começa a falar, eu digo, caramba, o que está acontecendo? Vamos lá. Às vezes demora 30 minutos, no mínimo. Às vezes demora 1h30. E vamos lá. Ai, vamos. Fala pra cacete. Esse meu gene de papagaio é uma coisa séria. Então, você chega em casa, faz... Eu tive um caso esses dias agora de um senhor que estava passando um desafio sério lá, que ele fez, ele já está na 5ª sessão desse senhor. Ele veio fazer por quê? Porque a filha dele cismou que ele tinha que fazer o trabalho. E ele chegou lá, fazer o trabalho com você, e fez a 1ª sessão. Ele é do interior de São Paulo. Um processo sério, um câncer no pâncreas, isso aí é uma coisa meio grave, a gente sabe como é que funciona, né? E ele fez a 1ª sessão e ele teve uma resposta muito boa. Passaram, tipo assim, uns 4 dias, ele me liga, eu quero fazer uma outra sessão. Eu falei, nossa, que diferença, o negócio é sério mesmo, puxa vida. Aquele cara que estava ali quase cuspindo na minha testa, falando, e ele fez a 2ª sessão, já está na 5ª sessão, foi um período aí, tipo assim, de quase 3 meses que ele está fazendo, e ele teve um retorno muito bacana, sabe? Muito bacana o quê? Está curando câncer? Sim, está curando, está legal, ele está falando lá que está curando, está ficando bem bacana. Mas é ele, os nossos papos atualmente são assim de uma luminosidade que vocês não têm ideia. Isso para mim é o bacana. Ele está entrando no processo, ele tá começando a se lembrar de quem ele é, ele está desentupindo aquele cano que ele não tinha fluxo. Isso é o bacana. Por isso que eu falo, faça, mas tem que esperar, tá doente, aí caramba, tá dando mole, né? Aí já está chegando um ponto sério, sabe? Aí aquela pessoa que, não está na minha hora, vai esperar, não está na minha hora, não tá na minha... agora eu estou ferrado, agora já não dá mais, agora deu mole, agora tu perdeu, né? Pô, tu podia ter feito, de repente, há 1 ano antes. Aliás, como tem gente, né? Você já parou para pensar sobre isso? Será que não está na tua hora mesmo? Ou é você que está sendo levado a achar que não está na hora, né? Porque às vezes está na tua hora, sempre teve, lá de baixo, nunca saiu da tua hora. Mas tu fica lá assim, não, ainda não é minha hora. Será que você está falando ou estão te privando? Será que não botaram um anzol em você, para você não chegar no teu alvo? Porque eu falo muito isso, né? Você nasce para tu chegar de 1 a 10, tu ia a 10. Aí te enchem de anzol. Aí tu fica lá, aí tu já tá, eu passei por aquela coisa, foi horrível, bati com o carro, não dirijo mais, aquela viagem foi horrível, nunca mais vou a São Pedro da Aldeia, porque puxa vida, aquele camarão, sabe? E vai lá, e haja coisa, tá lá ficando, anzóis, o tempo inteiro, eu vou cair do trem, não sei o quê, tropecei naquele, e tu podia chegar aos 10, sempre, qualquer um, mas vão te encher de anzóis, para que você não vá, e você fica assim, não é meu tempo, não vai chegar 1 hora ainda, vai, deve ser da outra encarnação, né? Vai lá, filha da mãe, vai esperando mesmo, sabe? O tempo é agora, de lembrar agora, de você meter as caras e vambora, consegui, tô aqui para isso, não tô aqui de brincadeira, eu não tô aqui de brincadeira nessa vida, sabe? Satya Sai, mais uma vez falando de Satya Sai, ele falava exatamente isso, você pode ficar lá quebrando aos pouquinhos a pedra, pega logo uma marreta e vambora, eu não quero estar aqui, minha consciência é maior, eu sei quem eu sou, nós sabemos quem nós somos, sabe? Estão botando uma venda nos nossos olhos, enchendo nosso ouvido de algodão para que a gente não escute, mas a gente tem esse poder, internamente a gente sempre teve, nunca largou de ter esse poder, mas... vamos ficar no 3 mesmo, que não tinha 10, mas é que nem aquele aluno, dá para passar com média 3, então tá bom. E essa distância pode ser feita também, sem que a pessoa saiba, eu tenho um marido lá que, nossa, é um vacilão aquele marido, meu filho, meu Deus do céu, caramba, tá passando aquela fase da adolescência que, Jesus Cristo, ninguém aguenta, minha esposa, eu tenho um amigo que está internado, o negócio está sério. A gente pode fazer sem que a pessoa saiba, como eu falei com vocês, né, parar um pouquinho para pensar em livre-arbítrio aqui no umbral, livre-arbítrio é aqui. Então a gente só tem livre-arbítrio para aquilo que não presta, né? Não, melhor, para aquilo que presta.
Porque não presta, a gente continua comendo salsicha. Vou lá comer aquele negócio que o pessoal fazia, aquele negócio enroladinho, que era sacanagem, né? Comia aquilo frito, era uma delícia, né? Então, aquilo pode comer. A gente pode comer, pode tomar. E por aí vai, né? Então, o que não presta não tem livre-arbítrio. Agora, o que presta, não. Você não pode fazer um reiki à distância para mim sem a minha autorização. É mesmo, hein? Você não pode fazer uma cura recognitiva, uma ativação frequencial, um teta healing, uma barra de axis, o que é que seja, sem a minha autorização. É mesmo. Eu vou te matar com isso, mas tu pode tomar um refrigerante numa festa, ela que pegou e bebeu, né? Nossa, eu tomei um refrigerante. Para isso não tem livre-arbítrio, né? Então você pode fazer à distância realmente. Eu tenho umas experiências que são fantásticas, de mudanças, sabe? Caramba! Eu tive uma coisa que eu vou contar rapidinho para vocês. Uma senhora de São Paulo pediu para que fosse feita uma sessão para uma amiga dela que estava em Londres. A amiga não podia saber que ia receber a sessão, por quê? Porque a amiga tinha uma filosofia religiosa lá, que se ela soubesse que estava recebendo uma sessão, ela ia falar que aquilo não era coisa de Jesus. Tá, tudo bem. Então, foram feitas 3 sessões para a pessoa. 3 sessões. Ela estava com uma depressão séria, não sei mais de cara, tinha mandado um emprego. Era seríssima as histórias. E primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, e pá. E gente, tudo curioso. O que será que aconteceu? Será que sobreviveu às 3 sessões lá em Londres, sabe? E a amiga chegou e contou que tinha tido retorno e a mulher tinha voltado a trabalhar, sabe? Ela estava perfeita, bacana. E aí vem a segunda parte, né? Ela queria contar. Eu falei, se você parava, pensava, não conta não. Ela, como tinha uma boca de balde imensa, né? Ela não aguentou e foi lá e abriu a boca. E a mulher ficou indignada, né? A mulher ficou indignada, que não era coisa de Jesus, que ela não podia se enfiar na vida dela, que negócio é esse, como é que ela fazia uma coisa dessa, mas continuou boa, continuou trabalhando, não voltou para o estado anterior. E isso tem alguns ensinamentos, né? Não sabia, recebeu, ficou boa, não sabendo, e mesmo depois de saber, não voltou a ficar ruim. Olha só, levantou, ficou. Isso é um barato para mim, isso é um barato. Prova realmente aquela história, né? Que se eu fosse dar, de repente, alguma coisa que viesse mal para ela, isso pode me dar. Mas era o nível de consciência dela. Então bate, não tem nada. Eu já fiz coisa em adolescente que não tem ideia. Tinha um garoto que fumava, que era uma coisa séria lá, algumas coisas ilícitas na Suíça. E a mãe queria que ele recebesse. E foi feito também, eu fiquei na mesma curiosidade, ela depois me ligou que ele pediu para ser tratado, eu quero tratar, que isso não é vida para mim. Eu falei, nossa, que barato. Então, olha só, o que é isso? E pode ser feito em bichos. Opa, passou direto. Pode ser feito em bichos. E é um barato quando você pega o mínimo de prática, você recebe, você fica vendo lá. O gato, então, pula, sacode, não sei o quê, tem uma percepção, um cachorro, nossa, é um barato, né? E não tem contraindicação. Você pode receber ativação frequencial à vontade. Ativação frequencial em excesso não mata. A Anvisa avisa. E como me preparo? Não tem preparo. Não tem preparo. Você pode chegar lá, você está em casa, você vai botar um fonezinho, sabe? Não tem nada. Não tomei banho, não tem nada, sabe? Está tudo bem. Cheguei no consultório também, está tudo bem, não tem que se preparar. Sabe? A única coisa que é legal é você chegar e ter um momento mais tranquilo. Só isso. Até porque, se você vai fazer numa pessoa que não sabe, normalmente eu escolho fazer à noite, que a pessoa esteja dormindo. Mas a pessoa não está preparada, ela não está sabendo, né? E se ela estiver andando, por exemplo? Eu prefiro não fazer assim, porque às vezes a gente tem um certo retorno, a gente pode ficar meio zonzo, né? Sentir um zumbido, e realmente é real. É real, quando começa a fazer, às vezes começa a dar um certo zumbido, a gente começa a acessar uma alta frequência e zumbi. Então, melhor que ter deitado, só isso. E o outro trabalho, o que a gente vai ganhar com a ativação frequencial? Equilíbrio. Lembra que eu falei muito de equilíbrio, né? Equilíbrio. Sair da dualidade. A gente tem um processo muito dual, né? Muito dual. Eu sou vegetariano, eu sou carnívoro, eu sou hétero, eu sou homossexual, eu pego o meu lado aqui, aquele lado não presta. Tudo bem, né? Tudo bem. Equilibrar, como o Buda falava, o caminho do meio. O caminho do meio. Essa é a busca. O caminho do meio. Bem, e o outro processo que eu trabalho, que é um processo que é muito bacana, é o tal da reconexão. A reconexão foi uma coisa que mudou muito a minha vida. Muito. Quando eu tive acesso à reconexão, eu falei, isso não existe, isso é conversa fiada. Isso é papinho, sabe? Por quê? Porque eu tinha todo um processo de acessar o que eu fazia lá, com aquela cultura védica, que eu achava que eu tinha que meditar, botar todos os chakras em dias e acessar um padrão maior, sabe? Na meditação. E o que a reconexão fala? A reconexão fala que a gente tem uma malha magnética, e que essa malha, por algum motivo, ela foi desconectada da malha magnética do planeta, que está ligada à malha magnética do universo, que é a tal da teia cósmica. Bem,
Quando eu escutei isso aí, embora eu soubesse dessa história, eu falei, isso aí pode ser que eu me engane, mas pô, isso tem a cara de ser charlatanismo, sabe? Não é possível. E eu passei pelo processo lá fora do país, e aquilo mudou muito a minha vida, mas mudou de uma forma significativa, não é mudei trabalho, nossa, foi uma coisa assim gigantesca. Para quem tinha várias firmas, mudar trabalho significa acabar com aquelas firmas. E eu comecei a trabalhar com o que eu faço hoje. O que eu faço hoje é uma coisa que me traz brilho aos olhos. Brilho. Eu falo que lá atrás a minha vida ela tinha aquele olho de peixe de peixaria de uma semana, né? Aquele olho meio opaco, né? E agora realmente, sabe, eu falo para você uma coisa que eu acredito, eu vivo isso mesmo, sabe? E no trabalho maior da ativação, da reconexão é exatamente isso, ligar essas linhas, vim ligando uma a uma, para que a gente volte a se conectar. Esse foi feito um teste lá pelos anos 80, 90, não, os anos 90, que pegaram várias pessoas que tinham passado pelo trabalho, e começaram a ver exatamente isso. As pessoas nascem, crescem, lá ponto dos 40, poucos, 50 anos, agora o que eu vou fazer? Bem, agora é só caminhar em direção ao matadouro, né? Vamos continuando. Vamos morrer mesmo, tudo bem. Então a gente começa a falar, é tipo assim, agora, nossa, falta pouco, vou fazer isso, vou cuidar dos dentes para quê? É meio assim, para um pouquinho para pensar, canso de encontrar a pessoa, Rogério, já estou com a idade que, nossa, é mesmo, sabe? E o que começou-se a perceber com pessoas que fizeram a reconexão? Opa, vamos lá, vamos embora, vamos acessar. Esse era o processo, esse é o processo. E isso para mim é gigante, sabe? É gigante. Você não está aqui para ficar sendo olaria, o bom sucesso, como é que é? Ou o goitacagem, né? Não importa. Você está aqui para ficar na cabeça, você está aqui para disputar a taça, para ser campeão. Você está aqui, ator coadjuvante? Não, eu estou aqui para ser campeão. Tá lá, nas cabeças, né? Tá lá, sabe? Se você tá lá, não, tá aqui só, o que eu faço aqui? Eu só faço, sabe? Não. É dito que aquele DNA lixo tá aí dentro, né? Tá aí dentro, que falavam, agora falam que não existe, né? Aliás, falavam do apêndice também, que não servia para nada, das amígdalas aqui da garganta, que não servia para nada, né? Estão sempre descobrindo que serve, né? E o DNA lixo, por exemplo, é uma coisa. Então, os arquivos já estão tudo aí dentro, prontinho. Só falta que a gente vá lá e coloque o programa certo para que ele seja lido. É como um computador, que você está lá com aquele montão, está lá passando o PowerPoint agora. Se eu tiro o PowerPoint, ele é igual, some, caramba, subiu. A mesma coisa a gente. Está tudo dentro da gente. Está tudo. Nunca largou de estar dentro da gente as coisas, mas a gente vai e muitas vezes não acessa o programa que tem que ser acessado. A gente sabe o programa, sabe mesmo. Medita, olha para dentro, fala do caminho interno. E ele vai começar a se apresentar o tempo inteiro, né? Mas a gente dá esses moles aí. Então a reconexão, o que ela tem? Ela é feita uma única vez na vida. Você não faz reconexão toda semana, todo mês, todo ano, não. Reconectou, está reconectado. Aliás, tem pessoas que falam isso. Rogério, mas e aí? É uma decisão. Porque às vezes o bicho pega, né? O que a reconexão traz de interessante? Ela vai te levar para o caminho da tua missão, para o caminho do teu propósito. Isso é muito doido. Só que você está num relacionamento lá que, nossa, aquilo dali não tem nada a ver com você. Eu estou há 30 anos casado reclamando daquela pessoa, aquele traste que está lá. Nossa senhora, nem desodorante usa. Jesus Cristo, cruz credo, meu Deus do céu. Tomar banho é uma vez por semana. Putz, querido, meu Deus do céu, que fedor, que ele dorme na cama comigo ainda, meu Deus do céu. E está lá que a gente não aguenta, né? Está lá que a gente não aguenta, tá. Mas está vivendo. Ou então o patrão, né? Tem aquele emprego que tu não aguenta, tu vai trabalhar. Segunda-feira, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, nossa senhora. Eu falo que eu tenho o emprego dos sonhos, né? Eu sou aposentado. Sabe? O que é ser aposentado no meu caso? No meu caso, eu não tenho sábado, domingo, feriado. Tudo é igual. Os meus sábados e meus feriados, agora é dia 1º, vou estar trabalhando dia 1º. Que legal. E tá todo mundo esperando o feriado. Feriado, eu não. Eu esqueço às vezes palestra, caramba, era feriado, cacete. Tá. Essa é a busca de você ter uma vida que, luminosa, que você faça a tua casa, o teu trabalho, os teus amigos, sabe, tudo ilumina, né? Essa é a busca, mas a gente às vezes dá esse mole, né? E o que eu preciso me preparar para fazer a reconexão? Você tem que querer. Meu marido fez a reconexão, o negócio ficou bom. A minha esposa fez a reconexão, ficou bom. Vou fazer porque ele fez.
tá ferrado, não é assim. Eu quero fazer esse trabalho, eu quero. Então a esposa fez, Benê, vai fazer? Ai, meu Deus do céu, vou fazer porque senão eu vou ter que tomar banho essa semana. Aí lá foi eu fazer a tal da reconexão. E chego lá, o que acontece? Ela dá certo, eu não. Eu continuo mesmo lá. Agora eu estou usando impermeabilizante, nem banho mais eu tomo. Então, no processo maior da reconexão, como eu falo que é como se fosse cozinhando nhoque. Quando você vai cozinhar nhoque, vários boios na frente, né? Você pega aquilo dali, já está pronto para ir para o molho. E esses outros ali? Não, esses ali ainda não estão prontos. Aquele dali deve ter mais trigo, a batata não está muito boa, sabe? Vamos deixar ele cozinhar um pouquinho mais. Sabe? E aí a gente tem que entender. Sabe? Eu tenho uma história muito interessante, eu estava em Uruguaiana, palestra assim, 3 pessoas lá, pai, mãe e filha, e aí a garota, tinha uns 14 anos, acabou a palestra, a garota falou, eu quero fazer reconexão. Eu falei, nossa, aí os pais, não, o pai não queria fazer, nem a mãe. E os pais vieram falar comigo, depois eles fizeram, quando viram o que aconteceu com a filha, eles que fizeram também. E aí eu falei, não deixa ela fazer. Mas por que você deixa ela fazer? Não, oferece para ela um celular, um computador, alguma coisa, um jogo, vê se realmente é real. E eu fiquei na cidade quase uma semana e ofereceram para ela, não, eu quero aquele troço. E a garota fez. Essa garota tem agora quase 19, acho que tem 19 anos, eu encontrei com ela há pouco tempo. O nível, essa é a busca, está cheio de cristais por aí, está cheio de seres luminosos por aí, cheio de seres, a gente também mas está brotando, graças à fonte, sabe, estão chegando aí para nos defender, e se a gente conseguir até defender esses seres, vale a pena, né, e esse foi o caso dela lá, né, e aí, o que a reconexão traz de mais interessante? A minha frequência vibratória é aumentada, sabe, as informações relativas a tudo aquilo que está à volta no meu campo começam a vir, isso é básico. Os downloads, aquelas histórias, os pacotes de informações, tudo bem, sabe? E é uma coisa que para mim é mais fantástica. O caminho do propósito e da nossa missão começa a ficar muito mais claro. É bem assim, vai filha da mãe, tu não veio aqui para ser advogado porque teu pai era, sabe? Tu veio aqui para ser músico, tu veio aqui para ser ator. Coitado, meu Deus do céu. Tô brincando, eu gosto de música, eu gosto de arte. Mas papai queria que eu fosse advogado, mamãe queria que eu fosse engenheiro, e titia queria que eu fosse médico, sabe? E eu vou seguir o que eles queriam, não o que eu quero. O que eu quero. Aquilo me brilha, sabe? E quando aquilo me brilha realmente, e mesmo assim que você não queira, sabe? Eu fui fazer, de repente, engenharia, aquilo não era básico, mas eu me joguei tanto, eu vivi tanto que daí que quando eu me toquei, estava uma área que não tinha nada a ver com o que eu iniciei. Então, esse é o processo. Está brilhando, está focado, está trazendo, às vezes, até aquilo que não é hoje interessante, vai caminhar para aquilo, porque é o caminho do propósito, o caminho da nossa missão, e isso é um barato, né? Dá tempo da gente fazer? Uns 8 minutos. Vamos lá. Gente, olhinho fechado. Vamos tentar, de repente, se a gente consegue apagar um pouquinho a luz? Aqui. O que tem que fazer? Só fechar os olhos. Tem que deixar som agora. Vai ter uma musiquinha aí. Só fechar os olhos e aproveitar. Eu tenho que direcionar para você, não direciona para nada. Só deixa isso acontecer. A gente vai simplesmente jogar, está jogando a frequência. Eu, a Rose e a Vládia.
Ao nascer, você se esqueceu totalmente de sua origem, esqueceu de quem você é, para que você pudesse viver uma experiência material nessa simulação holográfica que muitos conhecem como Matrix. Você escolheu estar aqui e mergulhou profundamente nessa experiência, em busca de maior complexidade e de expansão da sua própria consciência. A vida na matéria é uma ilusão, uma encenação teatral que parece muito real. E exatamente por parecer tão real, você passa a acreditar que ela é tudo o que existe. Passa a crer que você é matéria interagindo com matéria, que tudo está separado de você. E isso faz parte do jogo. Não é preciso criticar a condição humana, sofrer ou culpar-se por isso. A meta dessa interação material é recobrar a lembrança de quem realmente você é em essência. Seu verdadeiro eu, cósmico, divino, eterno. Em algum momento dessa experiência, você começa a perceber que há algo além da matéria, que você não é seu corpo, seus pensamentos ou suas memórias condicionadas. Nesse momento, um flash de sua eternidade penetra na carapaça e você se torna um buscador. Tudo que vivemos nessa dimensão da realidade é envolto por dualidade, bem ou mal, certo ou errado, dentro e fora. E enquanto houver dualidade, não se consegue atingir o alvo, a unidade. Atingir a unidade é o fim do jogo, das ilusões e do sofrimento. Como você não crê na sua própria divindade, começa a buscar o sagrado fora de si. Nessa busca, você pode optar por caminhos diversos, como filosofia, religião, ciência e a espiritualidade. Todos esses caminhos contêm verdades parciais, tingidas por suas visões da realidade e seus dogmas, sem exceção. Você pode trilhar todos eles, mas se tiver coragem de ir até o fim, vai se deparar com o uno, com o absoluto. E nesse momento, toda a busca se encerra. A vida passa a ter outro significado e colorido, pois você está indo de volta para casa. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Gente, foi uma honra gigantesca estar com vocês aqui. Vocês não têm ideia como é que foi grandioso, como é que foi, não só grandioso no sentido do que eu falei aqui, sabe? Mas no sentido que aconteceu aqui agora. Vários seres, a gente foi premiado com umas coisas tão bacanas aqui, sabe? É um grupo assim que vocês não têm ideia do que vocês são e o que está aqui, o que veio. Nossa, uau. Muita gratidão a cada um de vocês. Muita gratidão a cada um de vocês. Muita gratidão a todos vocês que estão aqui. São muito